Palavra para hoje: olha para mim, Jesus. Porque às vezes nós passamos por momentos das nossas vidas que parece que Jesus não está olhando para a gente. Parece. Porque Jesus, eu creio, Ele está conosco todo o tempo. Nós é que muitas vezes, por conta dos nossos erros, por conta das nossas falhas, por conta dos nossos pecados, nós nos afastamos de Deus. Por conta disso. Mas Ele está sempre conosco. Ele está sempre com o desejo de nos capacitar, de nos perdoar, de nos levar para perto dEle. Esse é o desejo de Deus. Para estudar sobre este assunto, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no Salmo 25. É um salmo de Davi. E você sabe, Davi viveu tempos de dificuldades na sua vida. E viveu estes tempos porque ele cometeu muitos erros. No Salmo 25, ele faz como uma oração a Deus. É interessante o que ele escreve neste salmo. Salmo capítulo 25, a partir do versículo 1, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se puder repartir a leitura, por favor, faça isso. A escrita de Davi é essa, Salmo 25, 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Versículo 2, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 3, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Versículo 4, ele diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Versículo 5, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Versículo 6, Davi escreveu: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Versículo 7, Davi diz ao Senhor: não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Versículo 8, bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Versículo 9, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Versículo 10, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Versículo 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Versículo 12, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Versículo 13, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Versículo 14, o Senhor confia em seus segredos aos que o temem. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Versículo 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. 16, ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, porque eu estou aflito, estou só e aflito. 17, as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. 18, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. 19, vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Versículo 20, guarda a minha vida e livra-me, não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Versículo 21, ele diz que a integridade e a retidão me protejam. Por quê? Porque a minha esperança está em ti. Por último, 22, ele escreve: ó Deus,
liberta Israel de todas as suas aflições. Quando você lê esse texto, esse salmo, quando você estuda ele, quando você abre ele, você vê coisas maravilhosas contidas. Por exemplo, quando no versículo 16 ele disse: olha para mim e tem piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. Provavelmente, na interpretação do texto, os teólogos chegaram à conclusão que quando ele escreveu isso, ele escreveu no momento que ele estava fugindo do filho dele, Absalão. É necessário entender esse contexto histórico, porque o assunto desse salmo é o desespero de Davi. Davi estava desesperado. Ele era rei, ele tinha os seus súditos, haviam pessoas do lado dele que o amavam, que o serviam. Só que no momento de sua vida, de reinado, de as coisas indo relativamente bem, o próprio filho, ou um dos filhos dele, o persegue e quer tomar o lugar dele. Esse momento foi muito difícil para Davi. Quando Absalão tomou essa decisão de ir lá tomar o lugar do seu pai, ele fez isso porque anos atrás, Davi, com as suas 3 mulheres, ao menos que ele tinha, teve filhos, e um dos filhos de uma mulher, ele, segundo a interpretação do texto, amou uma irmã por parte de pai. E ele amou tanto que ele armou uma cilada para se deitar com ela. Ele acabou estuprando a própria irmã por parte de pai. Absalão, que era irmão dessa menina da mesma mãe, ele ficou revoltado. Ele quis, inclusive, dar um jeito de matar o seu irmão. E quando ele foi falar com Davi, que era o pai, ele disse assim: poxa, você vai permitir como rei que o cara faça isso, meu irmão faça isso? Você não vai fazer nada. O texto diz que Davi, ele não corrigiu o chamado Aminon, que era um dos outros filhos, irmão dessa menina. E isso fez com que Absalão ficasse furioso. Absalão deu um jeito, criou algum jeito de... Um dia ele nesse jeito que criou, armou uma cilada e acabou matando o próprio irmão. Ele tinha muita raiva. Ele executou a morte do irmão e, segundo o texto bíblico, ele fugiu. Ele foi para um lugar distante. Lá naquela cidade que ele fugiu, segundo a interpretação do texto, ele ficou 3 anos. E nesses 3 anos que ele ficou lá, tudo parecia que havia acabado, a raiva, a ira que ele tinha dentro do coração em relação ao próprio pai. Aí Davi soube onde ele estava, alguém intermediou essa questão e ele voltou para perto do pai. O texto que relata isso, diz que quando ele voltou para perto do pai, 2 anos depois eles se reencontraram, Davi permitiu que Absalão voltasse e permanecesse ali no mesmo local, no mesmo reino onde ele estava vivendo. E Absalão ali dentro, tudo parecia que os dois tinham se perdoado, pelo menos por parte de Davi, sim. Mas Absalão passou, depois que ele voltou, 4 anos no meio do povo, executando um plano, uma tramóia terrível. Segundo o texto, lá dentro de Jerusalém, ele fazia coisas para as pessoas que agradavam as pessoas, para ganhar a confiança delas. E segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6, segundo o texto aqui no telão, diz que desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Durante 4 anos ele ornamentou essa questão e ele conseguiu conquistar o coração de muita gente. Até que um belo dia Davi, ele descobriu o tamanho do problema que ele tinha criado e
Absalão se levantou com parte do exército, do próprio Davi, com homens que ele tinha de confiança, e ele quis tomar o trono do seu pai. Quando Davi viu essa situação, a história diz que ele pegou suas esposas, seus filhos e fugiu. Ele foi embora. E inclusive algumas pessoas que eram fiéis ainda a Davi foram com ele. Nessa questão acontece aqui um adendo, nessa questão acontece aquela palavra que Davi tinha recebido anos antes, quando ele se deitou com a mulher de Urias, quando ele teve Salomão, e antes de Salomão nasceu uma outra criança, ficou 7 dias viva, morreu, e quando ela estava grávida dessa criança, Natã, o profeta, foi falar com Davi e disse para ele: olha, o que você fez às escondidas, a tua descendência vai fazer para todo mundo ver. Foi nessa época que Davi fugiu com a sua família e com os seus súditos que o amavam, soldados que o guardavam, que Absalão tomou conta do palácio, e com as concubinas de Davi, algumas delas que serviam lá, na parte de cima, segundo o texto, ele se deitou com elas, e aquilo se tornou uma vergonha muito grande para o reino e para Davi. A glória e a paz que tinha atingido o palácio de Davi foi transformado em vergonha. Davi ficou muito envergonhado. A família de Davi viveu muito envergonhada. Veja a trama que alguém pode realizar num reino, numa empresa, numa família, numa igreja, se essa pessoa estiver com uma má índole, se o coração estiver mal, dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de um relacionamento, ele pode criar isso, ele pode executar isso, como Absalão fez. Davi começou a passar por momentos difíceis, conturbados. Muitos pensamentos devem ter passado na mente de Davi. Muitas perguntas talvez ele deve ter feito. Muitos questionamentos devem ter vindo na mente de Davi. Aquele momento era difícil. Ele estava longe do seu palácio, longe do seu reino, morando às escondidas. Mas uma coisa havia no coração de Davi, e creio por isso, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os erros que Davi cometeu na sua vida, uma coisa ele nunca deixou de fazer: de olhar para Deus e dizer assim: Senhor, apesar de todos os meus erros, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, és o meu pastor, jamais vou me afastar de Ti. O Salmo 25, versículo 6, que a gente leu, 7 e 8, vou colocar aqui no telão para vocês acompanharem novamente. Davi disse: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Ele fez isso quando ele era mais moço. Conforme a tua misericórdia, Deus, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. E foi o que Deus fez com ele. Naquele momento de questionamento, de perguntas dentro do coração dele, ele sabia que Deus estava olhando para ele. Ele sabia que Deus o amava, ele sabia que Deus se preocupava com ele. E ele não tinha medo de abrir o coração e de dizer: Senhor, eu errei, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E segundo o texto, esse tipo de conversa com Deus é o tipo de conversa que Deus gosta. Conversa sincera, conversa onde você abre o teu coração e você fala abertamente com Deus. Davi tinha isso, ele não escondia nada, mesmo porque é impossível esconder as coisas de Deus. Davi, segundo esse texto, quando ele escreveu este salmo, lá no exílio, escondido, para não ser morto, é óbvio que depois ele conseguiu retomar o seu reino. Esse filho Absalão acabou sendo morto. E nas conversas que ele tinha com Deus, provavelmente ele deve ter falado: Senhor, me perdoa, porque quando eu era jovem, a formação do meu lar
Foi difícil. Pô, o cara tinha uma mulher. Aí no meio do caminho, enquanto não era rei, ele conhece uma outra, que o marido dela tinha acabado de comer tanto que acabou morrendo. E a mulher era uma mulher bacana, mulher boa, que acabou, né, desejando ficar com Davi. Davi ficou com ela. Só que no momento de gerenciar isso, duas mulheres, depois veio ainda a terceira. Por isso que hoje em dia aconselha-se, como a Bíblia diz, a casar com uma mulher só, né? Porque uma só você imagina 3. Imagina Salomão que tinha 1000. Imagina. Como ele poderia, nessa formação da família, como pai, liderar? Segundo o texto, Davi errou. Davi não corrigiu Aminon, porque ele tinha estuprado a própria irmã por parte de mãe. Quando Absalão matou Aminon, Davi também não chamou a atenção do seu filho, não o corrigiu, não o trouxe para perto, ao contrário. Aí ele se afasta durante 3 anos. Quando ele volta, Davi o recebe e fala: não, meu filho, está tudo certo. Espera um pouquinho, ele tinha que ter falado com o filho, ele tinha que ter corrigido o filho. A Bíblia diz isso: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais se desviará dele. A Bíblia também diz: se o teu filho te der problema, estou falando as minhas palavras, pega uma varinha e apresenta para ele. Filho, isso aqui é a varinha. Um casal amigo meu, eles dava até nome. Tinha um nome, eu não me lembro agora o nome da varinha. Mas a mãe falava assim, tipo assim, ó, a Mariazinha está aqui, filhas. Se vocês obedecerem, é uma. Se vocês persistirem, 2. E tomara que eu esteja num dia bom, porque se eu estiver num dia ruim, vai 10, 20. Meu pai que o diga, né? Minha mãe também. Que eu peguei dias ruins com meu pai. Eu peguei dias ruins com meu pai. É que hoje em dia a lei fala assim: você não pode bater no teu filho, porque ele vai crescer com trauma. Irmão, se era para ser traumatizado, eu deveria ser um. Meu pai quebrou um cabo de vassoura e um cabo de rodo nas minhas costas. Quando eu era jovem, né? Faz muito tempo, lá pelos 15, 14 anos. Meu pai quebrou. Meu pai era um cara assim. O temperamento sanguíneo, mas a gente chamava de sanguinário, né? Porque ele pegava e dava mesmo. Depois ele ia lá e assoprava. Ô filho, desculpa, mas já estava o vergão nas costas, já tinha quebrado. A Bíblia diz: você tem que corrigir teu filho. Ele é teu filho. Você tem que fazer isso. Não, eu vou levar para a igreja para a irmã cuidar dele. Aí a irmã vai lá e puxa a orelha, igual fazia antigamente, né? O pai, a professora ia lá na escola, o pai falava assim: pode puxar a orelha, se ele não desobedecer. Hoje, se for lá, o pai vai assim: por que você puxou a orelha do coitadinho do meu filho? Os tempos mudaram. Mas a Bíblia aconselha: corrige o teu filho, eduque o teu filho. A obrigação é tua, não é do governo, não é da escola, é tua obrigação. Amém? Davi devia ter feito isso, meus filhos. O filho estuprou a irmã por parte de pai. Ele deveria ter chamado, ele deveria ter dado uma dura, ele deveria ter deixado lá no banco de descanso. Mas ele deixou passar. Davi tinha um coração misericordioso. Aí o outro mata esse irmão, e em vez de ele chamar, de corrigir, de até se for o caso, dar umas varadas. Você não podia ter feito isso? Não, ele também perdoou. E como ele teve essa atitude, segundo o texto, Absalão ficou com um ódio mortal do próprio pai. Tanto que você viu que ele armou todo esse esquema para tomar o trono do pai. E quando ele tomou o trono do pai, o reino do pai, ele ainda se deita com as concubinas dele, lá na parte superior, lá do palácio, para que todo mundo visse as barbáries que ele estava fazendo. Aí Davi, lá no exílio, segundo os historiadores bíblicos, escreve esse texto. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Não te lembras dos meus pecados lá da mocidade, da juventude. Tipo assim: Senhor, eu cometi muitos erros na minha vida. Eu peço perdão por todos eles. Eu me arrependo, inclusive, pelos erros que eu cometi. Mas uma coisa eu sei, Deus: que o Senhor olha para mim, que o Senhor tem misericórdia de mim. Por isso que eu estou aqui, Deus, eu te amo. Sabe, meu irmão, pegando o gancho da história
história de Davi, quando nós somos crianças, ou até adolescentes. E o pior é que a gente traz isso para a juventude e alguns para a velhice. Tem gente que comete o erro de esconder pecados, falhas. Tem gente que comete o erro de guardar dentro do coração alguma coisa que alguém fez no passado contra ele, ou ele fez para alguém. Tem pessoas que não têm condições ainda espirituais, novos convertidos, velhos convertidos, de se relacionar com o perdão e perdoar as pessoas, mesmo até aqueles que me fizeram mal. A gente vive num tempo que os crentes de hoje, eles não têm muito relacionamento com Deus profundo. A gente vive hoje num tempo de crentes que estão mais preocupados em ter as coisas do que vir à igreja e se abrir diante de Deus, rasgar o coração. Porque isso não é de hoje. Na época de Isaías, de Jeremias, dos outros profetas do passado, um deles, um dia Deus usou a boca para o povo dizendo o seguinte: vocês vêm aqui e rasgam, que era, o hábito deles era rasgar as vestes e se vestir de panos de saco. Às vezes eles rasgavam os panos de saco e se ajoelhavam. E um dia Deus falou para eles: está na hora de vocês parar com essa hipocrisia de rasgar a roupa. Vocês tinham que rasgar o coração, porque eu sei de tudo que acontece na tua vida, e Deus sabe de tudo que acontece na minha vida e na tua vida. Davi tinha esse desejo, ele rasgava o coração, ele abria o coração diante de Deus, ele dizia: Deus, olha para mim. E quando foi descoberto todos os erros que ele cometeu, com aquela Betseba que ele teve depois Salomão, os outros erros que ele cometeu, de não corrigir os filhos, de não tratar os filhos de mulheres diferentes, iguais, ou pelo menos tentar, ele olha para Deus e fala: Senhor, eu estou aqui fugindo, mas ainda assim eu sei que Tu estás comigo, Tu és o meu Deus. O escritor de Hebreus capítulo 4, versículo 13, escreveu o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Ainda ontem à noite eu estava com alguns irmãos, a gente conversava. Eu tive uma irmã que até ficou assustada: pastor, está acontecendo isso? Eu falei: tá, você não vê, mas está acontecendo. Eu disse para ela alguns anos atrás, tinha uma série no canal de televisão que mostrava um programa que um camarada muito inteligente criou. Esse programa ele conseguia imagens de qualquer parte do mundo ou de qualquer câmera, até de celular. Se tivesse online ele conseguia captar. E tinha um cara que ia atrás para tentar proteger pessoas que estavam marcadas para morrer. Era uma série muito bacana, eu gostava daquela série por conta disso, por conta dessas imagens. Aí, num dos filmes aí, Velozes e Furiosos, acho que no 6 ou no 7, eles estão correndo atrás de um negócio chamado Olho de Deus, que tudo vê. E aí eu dizia para esse pessoal que estava assustado, eu falei assim: no teu celular hoje, no Facebook, esse programa está lá. Quando você tira uma foto e você clica nessa foto depois do Facebook, com várias pessoas, se essas pessoas tiverem Facebook, você vai colocando na cabeça de cada um, vai aparecendo o nome de cada um, ele já sabe o nome da pessoa. Se você ir no Google, no oráculo Google, e digitar lá o teu nome, vai aparecer todos os homônimos que você tem no Brasil, e vai aparecer inclusive a história da tua vida, se você é picareta ou não. Onde eu mandei inclusive um programa que inventaram, um aplicativo que inventaram, que você pega o celular, quando o político estiver na televisão falando: eu prometo que eu vou fazer a obra para você, põe a cara dele assim no celular e clica. Aí na hora esse aplicativo vai mostrar toda a ficha do cara, se ele tem processo, se ele não tem, você já sabe até que ele vai voltar. Inventaram isso, graças a Deus, né? Ou seja, isso que a gente vê hoje de tecnologia, Deus já tem isso desde a fundação do mundo. Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas.
Eu estou te falando isso porque não adianta a gente se esconder diante de Deus. A gente pode se esconder na igreja. Às vezes as pessoas não sabem o que a gente fala, não sabem o que a gente pensa, mas Deus conhece. Aliás, segundo um escritor, ele diz que nós criamos, o psicólogo, ele diz que a gente cria pelo menos 4 realidades do eu. O eu que os outros conhecem, o eu que eu quero ser, o eu que eu penso que eu sou, e o eu que Deus sabe quem eu sou. Ou seja, a gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar até os nossos familiares, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa ter uma mudança radical dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Davi, ele tinha plena consciência dos erros que ele tinha cometido. Aliás, até isso está descrito no Salmo 51, que foi escrito por ele. Acompanha aqui no telão, vou escolher alguns versículos aqui para a gente ganhar tempo. Por exemplo, versículo 1, ele escreve assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu grande amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2, ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença e tens razão em me condenar. Agora no versículo 9, ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11, ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Versículo 13, ele disse: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 14, Davi escreveu: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Versículo 15, ele disse: ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Versículo 16, ele escreveu: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. 17, último dos que quero ler, ele disse: os sacrifícios que lhe agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Deus não desprezarás. Ele escreveu esse salmo depois que ele foi acusado por Natã do pecado que ele tinha cometido. E ele disse: Senhor, nas entrelinhas aqui, eu posso perder tudo, não tem problema, eu só não quero perder o teu espírito, porque sem o teu espírito eu não tenho vida. O problema de muita gente hoje, meus irmãos, é que Jesus, ele está conosco aqui nessa manhã e ele está olhando para nós. E o olhar dele não é olhar de acusação, é olhar de misericórdia. Ele ainda está dando uma oportunidade para a gente chegar na igreja e abrir o coração diante dele, não dar uma de santarrão, não dar uma de hipócrita, e está parecendo que está tudo bem, e ainda continua mentindo, continua roubando, continua enganando, continua fazendo falcatruas, continua ainda semeando contenda entre irmãos, falando mal dos outros. Aí vem para a igreja e fala assim: não, é que Jesus está lá. Sim, ele está aqui, ele está inclusive com os braços abertos dizendo: vem para mim que eu vou mudar a tua vida. Mas eu acredito que Jesus hoje, como em todas as ocasiões, ele está procurando gente que tenha um coração, como disse Davi, espírito quebrantado, coração contrito. O que Davi quis dizer com isso? Estava lá no exílio. Ele estava lá afastado do reino, mas ainda assim ele se lembrava de Deus, falava assim: Deus,
Tu és o Deus da minha salvação. Eu cometi muitos erros no passado, mas Tu continuas sendo o Deus da minha salvação. Eu estou aqui, Deus, porque eu Te amo. Eu estou na Tua presença, ó Deus. Se possível, livra-me dos malfeitores. Livra-me daqueles que me perseguem. Livra-me, Senhor, daqueles que tramam contra mim, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu vejo às vezes, irmãos, muitas pessoas que vêm para a igreja e entram na igreja e saem da igreja, e entram na igreja e saem da igreja, porque ele não entra na igreja com o coração aberto. Ele entra na igreja com o coração fechado, escondido. Ele começa a viver um pouquinho melhor, ele entra na igreja com o coração altivo. Ele começa a ser abençoado por Deus, ele começa a ser, a vida a ser transformada por Deus. A pessoa já começa a olhar para os outros com um olhar diferente. A gente devia entrar na igreja, como disse Billy Graham. Billy Graham uma vez ele disse: evangelho é que nem pão, mendigo que encontrou pão. Aí chamou outros mendigos e falou: eu sei onde tem pão para a gente comer. O evangelho é algo que Deus nos deu através de Cristo Jesus. A gente deveria vir à igreja com o coração aberto e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, lembra-te de mim, Pai. Ou, como o tema de hoje, olha para mim, Jesus. Que como diz uma canção que a gente canta aqui, eu vou me desmontar diante do Senhor. Eu vou abrir meu coração diante do Senhor. Eu vou deixar o Teu Espírito fluir na minha vida. Eu não quero pensar em mais nada a não ser em Te adorar, em Te buscar, em estar na Tua presença. A questão, meus irmãos, é que a gente está chegando num tempo que as pessoas já não têm mais esse coração quebrantado. A gente vive talvez o pior momento de igreja que já viveu nesta terra. Uma igreja fraca, uma igreja que não ora, uma igreja que não tem relacionamento profundo com Deus, uma igreja que, na maioria das vezes, só lembra de Deus quando precisa, por conta da correria, por conta dos problemas, por conta. E Deus está aqui todos os cultos. 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. O Espírito Santo, nosso Deus, está disponível para abençoar todas as vidas, para capacitar todas as vidas. Mas tem muita gente que do jeito que ele entra, ele sai. E um belo dia, quero encerrar falando sobre isso. Jesus estava ministrando no coração de algumas pessoas, principalmente os fariseus, os doutores da lei. E Jesus usou uma expressão que serve para o que nós estamos estudando aqui hoje. Livro de Marcos, capítulo 2, acompanha aqui no telão, versículo 21, 22, Jesus disse o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe vinho novo em vasilha de couro nova. O que Jesus quis dizer com isso? No contexto que ele estava falando com aquelas pessoas, ele estava dizendo o seguinte: você precisa mudar. No contexto que nós estamos estudando hoje, Jesus está dizendo o seguinte: a gente precisa mudar. Mudar o quê? A gente precisa tirar essa questão velha que a gente vive, porque tudo que vem de Deus é novo. A palavra de Deus se renova a cada dia, a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Tudo que vem de Deus, todo dia vem novo, mas a gente está sempre com o odre velho. A gente está sempre com a roupa velha, e a gente quer colocar um recorte de roupa nova na roupa velha. Não, Deus quer te dar, Deus quer me dar uma nova vida, uma nova roupa, um novo jeito de ser, de pensar, de viver.
não mais mascarado, não mais hipocritamente vivendo, mas com o coração aberto, dizendo: sim, eu posso ter errado no passado. Talvez eu esteja até pagando um pouco pelos meus erros do passado, mas não tem problema, porque eu ainda tenho um Deus que é vivo, que é poderoso, que me ama, que está comigo todo o tempo. Eu tenho certeza, meu irmão, que se hoje você abrir teu coração aqui e dizer assim: Senhor, olha para mim, Jesus, como aquele homem que gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus parou todo mundo e falou: alguém está me chamando, alguém está me chamando. Ou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e foi no meio de todo mundo, quase que foi pisoteada, ela encosta no vestido de Jesus, na orla do vestido dele, e Jesus para: opa, alguém me tocou. Que quando a gente chega diante de Deus com o coração aberto, quando a gente diz: Jesus, olha para mim, Jesus para tudo, ele fala: estou olhando. Como ele disse para aquele homem: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A misericórdia de Deus se renovou mais uma vez na manhã desse domingo, e é por isso que a gente está aqui, porque Deus teve misericórdia de nós. E muitas vezes a gente fica tão acostumado com as coisas que a gente vive, que a gente começa a se afastar de Deus. Ou então a gente vem para a igreja assim para cumprir um negócio. Eu vou cumprir alguma coisa e não. Eu quero te mostrar nessa manhã que Davi, ele tinha sempre um coração aberto. Ele sempre queria algo de novo de Deus. Ele sempre confiou em Deus. Apesar de todos os teus erros, meu irmão, apesar de todos os meus erros, Deus ainda está dando uma oportunidade nessa manhã. Deixa o odre velho para trás e recebe um odre novo, porque eu tenho vinho novo para colocar na tua vida, unção nova, vinda fresca dos céus através do Espírito Santo na tua vida. Pastor, mas eu pequei. Você pecou lá atrás. Se você abrir o teu coração, se você pedir misericórdia, se você se arrepender, Deus vai te perdoar, Deus vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, e você vai sair daqui cheio da unção do Espírito Santo, nosso Deus, guiando a tua vida, capacitando a tua vida para você viver um novo tempo. Isso depende de mim e de você. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Jesus é o mesmo. E a boa notícia é que Ele está com a gente aqui nessa manhã, e a gente tem a oportunidade de participar da ceia, e a gente tem a oportunidade de abrir o coração e falar: Jesus, tem misericórdia de mim. E se você abrir teu coração, se você não for como aquele homem que diz: mas eu já trouxe meu dízimo, eu já fiz a minha parte. Mas eu já vim no culto, já fiz a minha parte. Não, a gente não fez nada. Como disse Paulo, se a gente tivesse feito tudo isso, a gente não fez mais que a obrigação. Jesus disse para aquela mulher samaritana: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não gente que veste máscara, gente que tira a máscara, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Amém? Mesmo assentados, eu te convido a fechar os teus olhos. É necessário que a gente renove a nossa maneira de pensar e de viver. Eu te encorajo nessa manhã a pensar assim: a olhar para Deus e dizer: Jesus, olha para mim, olha para mim. Talvez nesta manhã, com esses textos que nós estudamos, algumas respostas vieram no teu coração. Talvez você tenha dito assim: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Davi, ele quando descobriu que Absalão tramou, ele fugiu. E tem muita gente que está fugindo de Deus. Fecha os teus olhos, eu te peço, em nome de Jesus. Reflita sobre isso. Talvez o teu coração esteja mais preocupado com esta vida do que estar na presença de Deus. E agora, seja Maria, que
naquele momento ela se colocou aos pés de Jesus e ouviu o que ele estava falando. Marta estava preocupada com a comida, com o almoço, com o café, com as limpezas, com as coisas. Maria não, ela estava aos pés de Jesus. Agora não é hora de você se preocupar com o jogo que vai ter tarde. Agora não é hora de você se preocupar com o horário. Agora é hora de você olhar para dentro de si mesmo e refletir: Senhor, a minha vida agrada a Ti? Do jeito que eu vivo hoje, eu estou Te agradando, Senhor? Olha para mim, Jesus. Eu abro meu coração diante do Senhor. O Senhor sabe dos meus pecados. Apesar das pessoas não verem, eu cometo erros, pecados. Talvez você possa dizer isso a Deus hoje. E eu te peço perdão, ó Deus, porque eu não quero fazer mais viver mais nestes pecados. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero receber nesta manhã um odre novo. Eu quero receber o vinho novo, aquilo que vem de Ti, que é novo. Eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda. Eu quero me esquecer do passado. Eu sei que talvez eu esteja passando por dificuldades e lutas por causa do que eu cometi no passado, mas ainda assim não Te lembras, ó Deus. Faça como Davi, diga: não Te lembras, ó Deus, dos meus pecados da mocidade, da juventude. Que o Senhor possa me perdoar e eu me coloco diante de Ti. Apesar das lutas, das dificuldades, olha para mim, Jesus, e eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu convido você a abrir teu coração a Ele. Eu convido você a ter esse momento, antes da gente orar pelos elementos aqui, participar da ceia. Eu convido você a falar com Deus. Como Davi, lá distante do seu reino, ainda assim ele se lembrava de Deus. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. A minha vida está em Ti, Senhor. Eu convido você a abrir teu coração a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Aproveite, a você e Deus, este é o momento, em nome de Jesus. Deus, eu sei que estás aqui. Eu creio, plena convicção que estás aqui. Como disse há pouco, os teus olhos, a tua palavra diz, sabe de tudo. Não tem como a gente se esconder. O que a gente tem que aprender é abrir o coração e deixar o pecado para trás. É receber um odre novo, é ter um odre novo, uma roupa nova. E não viver cheio de retalhos. Viver o novo do Senhor. Ah, Deus, é certo que tem gente que vai, Deus, ouvir esta palavra e vai sair do mesmo jeito que entrou. Mas é certo também que tem gente que está ouvindo essa palavra e vai sair daqui diferente, para um novo tempo. Eu sei que Tu és misericordioso, Pai. A Tua palavra diz que nesta manhã, mais uma vez, as Tuas misericórdias se renovaram. E é por isso que nós estamos aqui. Ah, Deus, mesmo errantes, mesmo pecadores, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, envolve-nos nesta manhã com Tua unção, com a Tua capacitação. Todos os que estão aqui. Talvez tenha gente aqui, Senhor, que está refletindo agora e fala: talvez eu esteja passando o que estou passando porque eu errei lá atrás. Talvez essa dificuldade eu esteja passando porque eu cometi vários erros. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. A coisa mais gostosa do mundo, mais inteligente do mundo, é quando a gente admite os nossos erros
e nos abrimos diante do Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas, e quando fazemos isso, esse ato, ó Deus, traz a tua misericórdia, traz a tua bênção, traz um renovar, traz um novo tempo, traz unção, traz capacitação. Obrigado, ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, Deus. Obrigado por mais uma vez nos permitir nesta manhã, Deus, começarmos um mês e participarmos da ceia do Senhor. Um momento de reflexão, como a tua palavra diz em Coríntios, capítulo 11, que Paulo ensina à igreja, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Obrigado por esse momento, ó Pai. Olha para nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Estamos na tua presença, doce presença, presença santa. Tu és santo, Deus, tu és santo, Jesus, tu és santo, Espírito Santo. E ainda assim, obrigado por nos permitir estar aqui nesta manhã na tua presença. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós vamos viver este momento de comunhão. Posto aqui à mesa estão os elementos da ceia, o cálice. Estão aqui, ó Deus, o pão, o cálice com o suco de uva, e, ó Deus, nós abençoamos. Vai continuar sendo suco de uva e pão, mas a gente crê, ó Deus, que na dimensão espiritual, quando a gente come, esse ato de comer, de beber, traz a tua vida para nós. Traz a tua unção sobre nós, Espírito Santo. Capacita a tua igreja. Apesar dos tempos difíceis que a gente está vivendo, que a igreja permaneça firme, fiel ao Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, eu poderia chamar aqui à frente pessoas para se reconciliar, pessoas para pedir perdão, ó Deus. Provavelmente viriam algumas, mas eu prefiro esse momento que a pessoa está aí. Eu não quero expor ninguém, mas o meu desejo, a minha esperança que com esta palavra, assim como Davi alcançou misericórdia, pessoas aqui nessa manhã alcancem misericórdia, tomem um posicionamento diferente diante de Ti. Não vivam mais do jeito que estavam vivendo, vivam um novo tempo, ó Pai, porque amam a Ti, porque, ó Deus, tem comunhão com o Senhor. Permita-nos, ó Pai, este tempo de comunhão. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos estes elementos para a glória do Teu nome. Amém, 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 graças a Deus, amém.